Áustria. Boa tarde, Socorro. Boa tarde, Brasil. Vamos começar pelo Julian Assange, Ari. Vamos lá. Julian Assange faz acordo com os Estados Unidos e se declara culpado em troca da liberdade. O fundador do Wikileaks passou quase 2.000 dias preso. Socorro Sampaio. Pois é, Amadeu, Julian Assange já está em liberdade, já está voando para casa, para a família, para os parentes, para os amigos, para os simpatizantes. Ele que ficou 7 anos escondido na Embaixada do Equador em Londres e depois mais 5 anos em uma prisão de segurança máxima no Reino Unido, lutando contra a extradição para os Estados Unidos. Julian Assange é fundador do site Wikileaks, que vazou milhares de documentos secretos dos Estados Unidos. Só que antes de voltar para casa dele, ele é australiano, antes de voltar para casa, ele tem que dar uma parada importante no meio do Pacífico, nas Ilhas Marianas, e é lá que ele vai assinar esse acordo. Na verdade, Amadeu, esse acordo com os Estados Unidos foi feito ainda na semana passada, no dia 19. E ele foi solto ontem e logo em seguida já embarcou, já saiu de solo britânico. Mas o que ele vai fazer, que já será na quarta-feira, lá na ilha no Pacífico, ele vai ter que se apresentar em um tribunal, ele vai ter que se apresentar diante de um juiz para formalizar esse acordo. Esse acordo o Julian Assange vai ter que se declarar culpado de uma das 18 acusações que ele enfrenta sobre esse vazamento de milhares e milhares de documentos secretos do governo americano, principalmente documentos da guerra do Iraque e do Afeganistão, e tem esse caso aí que os americanos mataram civis, entre os civis, 2 jornalistas da agência de notícias Reuters. Um era cinegrafista, eles acharam que era uma arma, então, sobre morte de civis nessas guerras, que até então ninguém sabia, né? Ele foi lá e denunciou isso, vazou no site. Mas, então, essa parada para isso. E ele tem que assinar esse acordo, ele tem que se apresentar a um tribunal americano, mas o Julian Assange não queria ir para os Estados Unidos porque ele não confia ir nessa situação para os Estados Unidos. Então, encontraram uma solução. Ele vai para esse território, que é um território americano no meio do Pacífico, as Ilhas Marianas. Lá ele se declara culpado de uma das 18 acusações. Essa acusação seria uma sentença de 62 meses de prisão, exatamente o tempo que o Assange ficou na prisão no Reino Unido. As autoridades, então, vão considerar isso como já fosse, digamos, um cumprimento da pena. Então, ele vai ficar totalmente em liberdade. A gente está vendo aí o Assange que viaja em jato privado. Esse jato foi pago pelo governo da Austrália. O primeiro-ministro Anthony Albanese disse que quer que o Assange volte logo para casa. Só que o Assange vai ter que pagar o jato para o governo australiano. A mulher dele, a Stella Assange, está fazendo uma vaquinha na internet para arrecadar 520 mil dólares, é o preço da viagem, ou quase 3 milhões de reais, porque nem havia voo comercial, por exemplo, dessas ilhas direto para a Austrália. Ela pede que as pessoas sigam o jato do Assange, ele já está aí no ar da Tailândia para essas Ilhas Marianas, são mais ou menos 6 horas, ele já está voando aí entre 2 e 3 horas, ainda tem mais 3 horas pela frente e depois mais 7 horas para chegar à Austrália. Ela pede que as pessoas sigam esse jato e hoje ele é o mais seguido nesses sites aí que tem radar, que você consegue seguir online um avião. Ela diz que o Assange só estará seguro quando ele pousar, quando ele colocar os pés em solo australiano. E vários líderes políticos se manifestaram e também não políticos, como o ex-vice-presidente americano disse que isso aí foi totalmente um erro. O Mike Pence, que era o ex-vice do Trump, disse que isso aí foi um erro da justiça. Mas o presidente Lula se manifestou. O presidente Lula foi para a rede social, para o X, e disse: o mundo está um pouco melhor e menos injusto hoje. Julian Assange está livre depois de 1.901 dias preso. Sua libertação e retorno para casa, ainda que tardiamente, representam uma vitória democrática e da luta pela liberdade de imprensa. Amadeu. Sem dúvida, um dia de vitória para os que lutam pela liberdade, e especialmente pela liberdade de imprensa, Guga.
Claro, quem é jornalista pode se colocar claramente no lugar do Assange, uma pessoa que recebeu uma série de documentos confidenciais que foram vazados por um soldado que trabalhava na área de inteligência na época da guerra do Iraque, um soldado que depois se transformou numa mulher trans. Ele se chamava Bradley Edwards. Foi perdoado. E hoje se chama Chelsea e ficou preso 7 anos até ser perdoado pelo Barack Obama. Passou esses documentos confidenciais para Assange, que agiu, obviamente, como um jornalista e viu que aquilo tinha interesse público e tornou aquilo, portanto, público. E foi muito importante ele ter divulgado, e a Chelsea ter divulgado esses documentos. Mostraram, por exemplo, crimes de guerras, esse daí, o assassinato de jornalistas da Reuters. Eles falaram que confundiram com a câmera com arma, né? Uma desculpa ridícula, é igual a polícia aqui do Rio, que fala que confunde guarda-chuva com fuzil, e a gente sabe que é porque tinha já aquela intenção, diziam que aqueles jornalistas estavam contestando aquela cascata de arma química que tinha sido a desculpa usada para invadir o Iraque. Mas, enfim, a partir desses documentos, a gente teve uma série de revelações que eram de interesse público. Assange foi um jornalista. Não deveria ter sido perseguido como foi. Perseguiram ele de todas as maneiras. E agora, pelo menos com esse acordo, ele vai conseguir um pouco de paz. Ainda bem que resta democracia na América, né, professor Vila? Aquela estátua da liberdade lá, a chama ainda está acesa. Doação da Terceira República Francesa para o centenário da independência americana, né? Tem toda a simbologia do positivismo e tal, que tem gente no Brasil que coloca na frente da loja e nem sabe o significado, mas tudo bem. O que importa é que é uma vitória da liberdade de manifestação, da liberdade de imprensa e uma coragem. Anos e anos e anos, né? É fácil, imagino que ele passou, né? Mas vamos esperar que seja um final feliz, que a justiça americana cumpra o que foi acordado, né? E ele volte efetivamente à Austrália, aí, mas é um lutador pela liberdade. E é uma coisa muito rara, né? Porque alguém que bate de frente, a nação mais poderosa no mundo, que encobria ações criminosas no exterior, e ele enfrentou, divulgou, o mundo inteiro ficou sabendo, e eram denúncias que acabaram sendo confirmadas, gravíssimas, né? Então, é um dia importante, realmente, no campo da liberdade da imprensa. Se fosse um jornal... Foi não, Socorro? Não, é só para alguns jornalistas aqui na Europa, jornalistas ingleses, ex-editores do jornal The Guardian, eles dizem que é muito bom que o Assange conseguiu finalmente a liberdade, mas não é uma total vitória da liberdade de imprensa, porque o caso simplesmente não foi abandonado. Ele foi, digamos, forçado a ainda assumir a culpa, ele vai ter que se declarar culpado aí de uma das acusações para poder ganhar a liberdade. Então, muita gente acha que o governo Biden poderia e deveria ter feito melhor. E abre, Amadeu, só para complementar esse ponto que a Socorro Sampaio puxou, é um precedente para que outros jornalistas possam também ser processados pela lei de espionagem americana. Então, por divulgar documentos considerados confidenciais. Então, é uma vitória, claro, que o jornalista tenha finalmente chegado à sua liberdade, mas não é a vitória total, né? Um custo que realmente, para entidades de defesa dos direitos dos jornalistas, realmente está sendo levantado aí nesse momento por conta dessa lei de espionagem. Importante dizer, Ari, que além da questão aí da espionagem, da guerra, disso que a Socorro trouxe aí, que é realmente constrangedor a gente ver os americanos flagrados nessa situação, há também a luta dele com o jeito que o Google se apoderou, sim, e hoje as redes se apoderam das contas de todos nós, né? Ele é um defensor das liberdades. E é impressionante como ele foi humilhado pelo governo americano. Primeiro, uma falsa acusação de abuso sexual, que era tão frágil que não foi adiante. Ficou 7 anos preso numa salinha fechada e abafada da Embaixada do Equador em Londres, só depois que foi transferido. Quer dizer, ele viveu um longo inferno na vida dele
por fazer jornalismo, receber documentos, comprovar sua veracidade e divulgar. Tortura dos Estados Unidos, do Exército dos Estados Unidos contra prisioneiros, inclusive na base de Guantánamo. Inclusive, não custa lembrar, ele também revelou lá nos documentos que o governo norte-americano espionava então o presidente Dilma Rousseff no Brasil. Isso. É bom lembrar. Isso. Inclusive, uma série de constrangimentos para o governo norte-americano. Vamos lá, Socorro, falar agora de outro constrangimento. Dessa vez é um prefeito espanhol misógino. Olha aí, Ari. Misógino não, é homofóbico. Intolerância mundial. Prefeito espanhol diz que o movimento LGBTQ+, é o maior câncer da região da Catalunha. Socorro. Amadeu, ele é prefeito, na verdade ele está substituindo uma prefeita que teve que se afastar e a lei lá é diferente. Então, mas atualmente ele é o prefeito de uma pequena cidade da Catalunha, que é um prefeito de um partido de extrema direita, que tem como lemas, inclusive está lá escrito nas redes sociais dele, é o prefeito Albert Puig, que ele defende a terra, pátria e liberdade. Esse é o tema dele, terra, pátria e liberdade. Então, ele foi para a rede social ontem, para o X, para o Twitter, e dizer que o movimento LGBTQIA+, é o maior câncer da Catalunha. Ele escreveu isso e disse mais, e disse que não é bem-vindo o movimento na cidade, nem agora, nem nos próximos meses, nem daqui a alguns meses, e que já está destruindo a sociedade. Ele fez esse comentário aí depois que o Departamento de Igualdade e Feminismo da Catalunha, do governo da Catalunha, postou um vídeo em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho Gay, que acontece no dia que é comemorado no dia 28 de junho. Então, ele fez esses comentários porque não gostou desse órgão do governo da Catalunha ter postado esse vídeo em homenagem. Bem, foram inúmeras reações da sociedade, de políticos e do próprio partido dele. A líder do partido quer que ele seja expulso do cargo e também que ele seja expulso do partido. Sílvia Oriols, da Aliança Catalana, ela diz que sempre defende os direitos e interesses dos catalães, independentemente da sexualidade. Já o prefeito, primeiro, Amadeu, ele disse que estava sendo perseguido, que estava sofrendo, que era o lobby gay, disse que seria queimado na fogueira. Depois ele não apagou o Twitter, continua lá o Twitter, mas ele pediu desculpas, disse que se expressou mal, que não se referiu a pessoas, e sim à ideologia desse politicamente liberal, politicamente correto, que, segundo ele, está destruindo a Europa. Mas vários grupos já entraram na justiça contra o prefeito, acusando aí o prefeito de crime